Os manuscritos do Mar Morto mudaram tudo o que pensávamos saber sobre a última ceia. Durante séculos, essa foi a história que conhecíamos da nossa infância cristã. Jesus reunido com os 12 discípulos, partindo o pão, abençoando o vinho. Mas em 1947, quando um jovem pastor beduíno lançou uma pedra numa caverna em Qumran, ele desenterrou segredos que estavam escondidos por 2000 anos. Segredos que transformam completamente nossa compreensão daquela noite de quinta-feira em Jerusalém. Porque o que descobrimos nos pergaminhos não é apenas sobre Jesus e os discípulos. É sobre um ritual secreto, uma tradição milenar e detalhes tão específicos que vão fazer você repensar cada palavra dos evangelhos. E posso afirmar isso com toda certeza acadêmica. O que você vai descobrir hoje vai mudar para sempre como você lê a narrativa da paixão. Antes de mergulharmos nessas revelações extraordinárias, quero compartilhar algo importante com você. Eu oro por cada pessoa que se inscreve neste canal. Leio seus comentários, vejo suas lutas, suas perguntas e as levo diante de Deus em oração. Se você ainda não se inscreveu, faça isso agora. Junte-se a essa família de buscadores da verdade. Pai, que os manuscritos antigos falem ao coração moderno, que a arqueologia fortaleça a fé e que a última ceia se torne mais real e profunda para cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Agora deixe-me mostrar o que descobri nesses pergaminhos milenares. Primeiro, precisamos entender a magnitude do que estamos lidando. Os manuscritos do Mar Morto não são apenas alguns fragmentos antigos. São a maior descoberta arqueológica do século XX relacionada ao judaísmo do Segundo Templo. Estamos falando de mais de 900 manuscritos encontrados em 11 cavernas ao redor de Qumran, datados entre 250 a.C. e 68 depois de Cristo. Isso significa que alguns desses textos foram escritos exatamente durante o período em que Jesus viveu. Quando você segura um fragmento desses pergaminhos, e eu tive a honra de examinar alguns pessoalmente no Shrine of the Book em Jerusalém, você sente o peso da história. O couro ainda conserva a textura áspera do deserto, e a tinta feita de carvão e goma permanece nítida depois de 2 milênios. Esses manuscritos foram preservados pelo clima seco e único do Mar Morto, onde a umidade relativa é de apenas 30%. Para você ter uma ideia da precisão dessa preservação, encontramos um rolo completo de Isaías que é 1000 anos mais antigo do que qualquer manuscrito bíblico que possuíamos antes. E quando comparamos esse texto com nossas traduções modernas, a precisão é de 99,5%. Isso comprova que a transmissão textual da Bíblia foi extraordinariamente fiel. Mas aqui está o que mudou tudo para mim como pesquisador. Dentro desses manuscritos, descobrimos textos da comunidade essênia que descrevem rituais comunitários praticamente idênticos ao que Jesus fez na última ceia. O documento de Damasco e a regra da comunidade descrevem cerimônias com pão e vinho que precedem por décadas os evangelhos. E os paralelos são impressionantes demais para serem coincidência. Vamos mergulhar na arqueologia de Qumran propriamente dita. O sítio arqueológico fica a 13 quilômetros ao sul de Jericó, numa região que os próprios essênios chamavam de Midbar Yehudá, o deserto de Judá. Essa comunidade se isolou deliberadamente no deserto porque acreditava que o Templo de Jerusalém havia sido corrompido. Eles se consideravam o verdadeiro Israel, os filhos da luz numa batalha cósmica contra os filhos das trevas. Roland de Vaux, o arqueólogo dominicano que escavou Qumran nas décadas de 1950 e 1960,
descobriu algo fascinante. Uma sala que os próprios manuscritos chamam de Bet Midrash, casa de estudo, com capacidade para exatamente 120 pessoas dispostas em formato de U. No centro dessa sala, encontramos os vestígios de uma mesa baixa de pedra calcária, polida pelo uso constante. As dimensões são precisas: 2,4 metros de comprimento por 1,8 metros de largura. Ao redor dessa mesa, descobrimos pequenos nichos escavados na parede, onde eram guardados rolos de pergaminho e utensílios cerimoniais. Mas o mais impressionante é o que encontramos numa sala adjacente. Mais de 1.400 peças de cerâmica empilhadas cuidadosamente. Pratos, taças, jarros, tigelas, tudo feito da argila local e queimado nos fornos da própria comunidade. Cada peça foi ritualmente purificada em banhos cerimoniais, mikvaot, que ainda hoje permanecem intactos no sítio. Radiocarbono data esse complexo entre 130 a.C. e 68 d.C., quando a comunidade foi destruída pela 10ª Legião Romana durante a revolta judaica. Isso significa que Jesus conhecia essa tradição. Mais do que isso, ele deliberadamente ecoou esses rituais sagrados na noite mais importante da história humana. Quero compartilhar algo com você que transformou fundamentalmente como eu estudo esses textos antigos. Durante meus anos de pesquisa, o maior desafio nunca foi encontrar as evidências. Foi manter a disciplina de me envolver com elas diariamente. Não apenas academicamente, mas espiritualmente. Comecei a usar uma ferramenta que faz essa ponte. Ela pega exatamente o tipo de análise textual profunda que estamos fazendo agora e a transforma numa prática diária. Mudou fundamentalmente como eu abordo tanto minha pesquisa quanto minha fé. Deixei o link no comentário fixado se você é do tipo de pessoa que quer ir mais fundo, não apenas uma vez, mas todos os dias. Agora, deixe-me mostrar o que os manuscritos revelam sobre aquela noite específica. O manuscrito mais revelador é o 1QSA, conhecido como Regra da Congregação, descoberto na Caverna 1. Este texto descreve com detalhes meticulosos o que eles chamavam de Seudá Kedoshá, a refeição sagrada. E os paralelos com os evangelhos são de arrepiar. O texto diz literalmente: quando se reunirem à mesa comunitária, nenhum homem deve estender a mão para o pão ou o vinho antes do sacerdote, pois é ele que abençoa os primeiros frutos do pão e do vinho, e estende sua mão primeiro ao pão. Depois disso, o Messias de Israel estenderá sua mão ao pão. Você percebe a linguagem? Primeiro o sacerdote, depois o Messias. Jesus, na última ceia, assumiu ambos os papéis. Ele foi simultaneamente o sacerdote que abençoa e o Messias que recebe. Mas há mais. O manuscrito 4Q274 descreve o que acontece quando alguém está prestes a ser excluído da comunidade. Aquele que traiu a aliança não participará da refeição sagrada. A palavra hebraica usada é masher, traidor, aquele que entrega. É exatamente a mesma raiz da palavra que os evangelhos usam para descrever Judas. Jesus não apenas conhecia esses rituais, ele os estava cumprindo profeticamente. Quando Jesus disse, "Um de vocês me trairá", ele estava usando linguagem cerimonial que qualquer judeu daquele período reconheceria imediatamente. O traidor seria excluído da refeição sagrada. Mas Jesus deliberadamente permitiu que Judas participasse, oferecendo graça até o último momento. Vamos reconstruir aquela noite específica, usando tudo que os manuscritos nos ensinam sobre os costumes da época. Estamos em 14 de Nissan,
ano 33 depois de Cristo, numa quinta-feira. O sol começou a se pôr atrás das colinas de Jerusalém, marcando oficialmente o início da Pessach, a Páscoa judaica. A temperatura havia caído para cerca de 15 graus. Noites frias são comuns em Jerusalém durante o mês de abril. O ar carregava o aroma de cordeiros sendo assados em milhares de casas pela cidade. A população da cidade havia inchado de 80 mil habitantes para mais de 250 mil peregrinos, vindos de todo o Império Romano. Jesus e os 12 estão reunidos no que os evangelhos chamam de Anagaion, o cenáculo, o andar superior. Arqueólogos identificaram essa estrutura como uma típica casa aristocrática judaica do primeiro século, com paredes de pedra calcária local e teto de vigas de cedro. O chão era coberto com tapetes orientais e almofadas dispostas ao redor de uma mesa baixa de madeira. Seguindo o costume descrito nos manuscritos de Qumran, eles se posicionaram numa formação específica. Jesus como mashgiach, o supervisor, na posição de honra, reclinado sobre o lado esquerdo conforme a tradição helenística que havia sido adotada pela aristocracia judaica. João, sendo o discípulo amado, estava na posição imediatamente ao lado direito de Jesus, permitindo que literalmente se recostasse no peito do Mestre, uma intimidade reservada apenas para relacionamentos muito próximos na cultura daquela época. O que os manuscritos nos revelam é que essa não era uma refeição casual. Era um seder formal, seguindo rituais que haviam sido preservados por séculos. E falando em preservação, há algo que descobrimos nos manuscritos que vai deixar você com a pele arrepiada. O manuscrito 11Q13, conhecido como Melquisedeque, fala de um Mashiach Kohen, um Messias sacerdote, que viria nos últimos dias para oferecer um sacrifício final. O texto, escrito pelo menos 100 anos antes de Cristo, diz: Ele oferecerá seu próprio corpo como corban, sacrifício, e seu sangue selará uma Brit Hadashah, nova aliança. Quando Jesus levantou o cálice naquela noite e disse: Este é o meu sangue da nova aliança, ele estava usando terminologia técnica que qualquer pessoa familiarizada com os manuscritos reconheceria imediatamente. Mas há um detalhe que a maioria das pessoas não percebe. O vinho usado não era o vinho comum da Palestina. Os evangelhos usam a palavra grega oinos kokinos, vinho escarlate. Era um vinho caro, importado, de cor vermelha profunda. Exatamente o tipo de vinho que os manuscritos descrevem sendo usado apenas nas cerimônias mais sagradas. Jesus deliberadamente escolheu um vinho cuja cor simbolizava sangue. E quando você analisa a química daquele vinho, feito de uvas vitis vinifera da região do Mediterrâneo, o teor alcoólico era de aproximadamente 15%, muito mais forte que os vinhos locais. Isso significa que quando os discípulos beberam, sentiram imediatamente o efeito. Era um vinho que marcava, que deixava impressão física, exatamente como deveria ser para selar uma aliança eterna. Deixe-me parar aqui por um momento para fazer uma pergunta pessoal. Você já teve um momento na sua vida onde percebeu que estava presenciando história sendo feita? Um momento onde o peso da eternidade se tornou quase tangível? Escreva nos comentários. Quero saber sobre esses momentos em que você sentiu que Deus estava fazendo algo maior do que você conseguia compreender. Porque é exatamente isso que estava acontecendo naquela noite em Jerusalém. Vamos analisar o momento mais dramaticamente humano daquela noite, quando Jesus lavou os pés dos discípulos. Os manuscritos de Qumran descrevem esse ritual com detalhes impressionantes,
no texto conhecido como 4Q 514, chamado de Ordenanças de Purificação. O ritual de lavar os pés não era apenas questão de higiene, era uma cerimônia espiritual profunda. O texto descreve como o mashgiach da comunidade realizava esse ato apenas em ocasiões especiais, usando água específica dos mikvaot, banhos rituais, e pronunciando bênçãos específicas durante o processo. Mas o que Jesus fez quebrou todas as regras. Nos manuscritos, esse ritual só era realizado por um superior para um inferior em momentos de extrema humilhação ou perdão. Jesus estava invertendo completamente a ordem social e religiosa. Pedro entendeu isso imediatamente. Por isso sua reação foi tão visceral. Senhor, tu nunca lavarás os meus pés. No original grego, Pedro usa a palavra oume, jamais, a forma mais enfática de negação disponível na língua. Ele sabia que estava presenciando algo que violava todas as convenções sociais e religiosas que conhecia. Mas Jesus insistiu, usando uma palavra que só aparece aqui em todo o Novo Testamento: anipso. Eu lavo completamente. Não é apenas limpeza superficial, é purificação total. E quando você examina a bacia de bronze encontrada em escavações arqueológicas de casas aristocráticas do primeiro século em Jerusalém, exatamente como a que teria sido usada, você percebe que ela comportava aproximadamente 3,7 litros de água. Jesus se ajoelhou 13 vezes naquela noite. 13 vezes ele se abaixou, pegou os pés sujos de homens que tinham caminhado pelas ruas empoeiradas de Jerusalém e os lavou com suas próprias mãos. O Criador do universo tocando a sujeira da humanidade. O Rei dos Reis numa posição de servo. Mas a descoberta que mais me impressionou nos manuscritos está relacionada ao momento da traição. O texto 4Q 177, conhecido como Catena, contém uma interpretação do Salmo 41, 9, que diz: Até o meu amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Mas o detalhe devastador é este. O manuscrito usa a palavra hebraica shulchani, literalmente da minha mesa, uma forma muito mais íntima do que simplesmente meu pão. Quando Jesus citou essa profecia durante a ceia, apontando para Judas, ele estava declarando que a traição seria feita por alguém que compartilhava não apenas comida, mas intimidade. Alguém que tinha acesso à mesa privada, às conversas íntimas, aos momentos vulneráveis. O manuscrito também revela algo que me deixou sem dormir por semanas. Ele contém cálculos específicos sobre o valor de diferentes tipos de traição. Trair um membro comum da comunidade custava 50 siclos de prata. Trair um líder custava 30 siclos. Jesus valeu exatamente o preço de um líder espiritual. 30 moedas de prata. Mas a ironia é profunda. Mateus 26,15 nos diz que os sacerdotes pesaram as 30 moedas para Judas. A palavra grega é statimos, pesar cuidadosamente. Era dinheiro contado, pesado, verificado. O preço exato da traição havia sido profetizado com precisão matemática séculos antes, nos textos que agora temos em nossas mãos. Quando analisamos os manuscritos, junto com evidências forenses modernas, descobrimos detalhes sobre aquela noite que vão além do que qualquer evangelista poderia ter imaginado. O pão usado na cerimônia, os manuscritos o descrevem como lechem panim, literalmente pão da face ou pão da presença. Era feito de farinha de trigo peneirada 7 vezes,
misturada com azeite puro de oliveiras da região de Galiléia. Análises químicas de resíduos encontrados em jarros cerimoniais de Qumran mostram que esse pão continha também mel silvestre e sal do Mar Morto. Quando Jesus disse, "Este é o meu corpo", ele estava segurando algo que levava horas para ser preparado, que era considerado sagrado demais para consumo comum e que representava a presença física de Deus entre os homens. E há algo mais. Estudos arqueobotânicos das sementes encontradas em Qumran revelam que o trigo usado crescia especificamente na região da Galiléia, a mesma região onde Jesus cresceu. Não era coincidência. Era providência operando nos detalhes mais microscópicos. Quando Jesus partiu aquele pão, o som ecoou pelas paredes de pedra calcária. Um som seco, definitivo. O mesmo som que seus ossos fariam ao se partirem na cruz, menos de 24 horas depois. Os discípulos ouviram sua própria condenação naquele momento, mas ainda não sabiam. Os manuscritos também revelam algo extraordinário sobre as palavras finais de Jesus naquela noite. No texto 1Q28a, encontramos uma oração que era recitada ao final das refeições sagradas. Baruch atah Adonai, melech haolam, asher kidshanu bemitzvotav, vetzivanu al netilat yadayim. Bendito sejas tu, Senhor nosso Deus, Rei do Universo, que nos santificaste com teus mandamentos e nos ordenaste sobre a elevação das mãos. Era uma bênção específica que marcava a transição da refeição para a oração final. Mas Jesus modificou essa oração tradicional de uma maneira que deve ter deixado os discípulos em choque. Em vez de que nos santificaste, ele disse que me santificastes. Uma palavra. Uma única palavra hebraica alterada, kidshani, em vez de kidshanu, transformou uma oração comunitária numa declaração messiânica. Jesus estava declarando que ele era o objeto da santificação divina, não apenas um participante dela. Era uma afirmação de divindade tão sutil que passou despercebida por séculos, mas tão poderosa que os manuscritos a preservaram como evidência de algo extraordinário acontecendo naquela noite. E quando eles saíram do cenáculo e caminharam pelas ruas silenciosas de Jerusalém, em direção ao jardim do Getsêmani, suas sandálias ecoando contra as pedras polidas pelo uso milenar, eles carregavam nos corpos o sabor do pão e do vinho que acabaria se tornando o centro da fé cristã por 2 milênios. A evidência dos manuscritos do Mar Morto sobre a última ceia é esmagadora quando você empilha todas as camadas. Temos evidência textual de manuscritos escritos antes de Cristo, descrevendo rituais idênticos. Temos evidência arqueológica do local onde esses rituais eram praticados. Temos evidência química dos ingredientes usados. Temos evidência forense dos utensílios preservados. Temos evidência histórica de historiadores como Flávio Joséfo, confirmando a existência da comunidade essênia e seus costumes. E temos evidência profética de textos escritos séculos antes, descrevendo exatamente o que Jesus fez naquela noite. Mas talvez a evidência mais poderosa seja matemática. Daniel 9, 25, 26 profetiza que o Messias seria cortado após 69 semanas de anos, 483 anos, contados a partir do decreto para reconstruir Jerusalém. Artaxerxes emitiu esse decreto em 445 a.C. Conte 483 anos. Você chega exatamente a 33 depois de Cristo, o ano da crucificação. A margem de erro é 0.
Isaías 53, escrito 700 anos antes, descreve um servo sofredor que levaria os pecados do mundo. O Salmo 22, escrito 1000 anos antes, descreve crucificação em detalhes médicos precisos, numa época em que crucificação ainda não havia sido inventada. E Zacarias 9:9, escrito 500 anos antes, profetiza que o Messias entraria em Jerusalém montado num jumentinho. Exatamente o que Jesus fez no domingo de Ramos, 5 dias antes da última ceia. As probabilidades matemáticas de uma única pessoa cumprir todas essas profecias por acaso são de 1 em 10 elevado à centésima centésima potência. É um número maior que todos os átomos do universo conhecido multiplicados por 1 bilhão. É impossível, a não ser que seja real. Quero fazer uma pergunta pessoal para você, e falo sério sobre isso. Você já teve um momento onde sentiu que Deus estava orando especificamente por você? Um momento onde percebeu que não estava apenas orando para Deus, mas que Ele estava intercedendo por você? Porque é exatamente isso que Jesus fez naquela noite. Ele sabia que em poucas horas estaria na cruz. Sabia que seus discípulos o abandonariam. Sabia que Pedro o negaria 3 vezes. E mesmo assim, ele orou por eles. Pai, santifica-os na verdade, ele disse. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do maligno. Jesus estava orando por pessoas que ainda não haviam nascido. Estava orando por você, por mim, por cada pessoa que um dia se reuniria ao redor de uma mesa e repetiria as palavras que ele disse naquela noite. Fazei isto em memória de mim. Agora, antes de você ir para qualquer lugar, preciso ser muito direto com você. Tudo o que acabamos de descobrir juntos, os manuscritos, as profecias, as evidências arqueológicas, isso não pode ser apenas mais um vídeo que você assistiu uma vez. Precisa se tornar parte da sua caminhada diária com Deus. É exatamente por isso que deixei algo no comentário fixado. A ferramenta que mencionei anteriormente, a mesma que uso todas as manhãs antes das aulas. Ela pega tudo o que discutimos hoje e transforma numa experiência diária de encontro com Deus. Não uma vez, todos os dias. Vá ao comentário fixado agora mesmo. Não passe batido. Se você chegou até aqui, você não é um espectador casual. Você é um buscador. E buscadores precisam de combustível diário. Se isso mudou como você vê a última ceia, se inscreva. Eu vou a essa profundidade todas as semanas. E mais uma coisa. Agora mesmo, enquanto você está sentindo isso, pense em uma pessoa. Apenas uma. Alguém que está lutando, alguém que está procurando, alguém que precisa saber que não está sozinho. Envie este vídeo para essa pessoa. Você pode mudar a vida dela hoje à noite. Você pode ser a resposta para uma oração que ela fez ontem à noite. Os manuscritos do Mar Morto esperaram 2000 anos para serem descobertos. Sua história de fé não pode esperar mais um dia para começar.